O Grêmio não vai fazer absolutamente nenhuma provocação. Fala, rapaziada! Vou sair pra beber de trator hoje. O Grêmio não vai fazer absolutamente nenhuma provocação. Trator. Tu vai ver depois? Falhou o motor. Você vai ver o quê? O Grêmio não vai fazer absolutamente nenhuma provocação. Isso é o legal do futebol, isso é saudável, esta provocação pós-jogo. E ainda bem que o episódio do trator vermelho, que enguiçou, trancou, atolou. Trator atolar é difícil, né? Pois o trator do Argel, do Internacional, ele atolou ontem no gramado do estádio Beira-Rio. Ainda bem que isso não acirrou os ânimos, nem nas torcidas e principalmente dentro de campo. Aliás, principalmente nas torcidas, né? Mas dentro de campo também, que lá tem um árbitro para controlar. A preocupação maior era na arquibancada, no entorno do Beira-Rio. Mas depois, a provocação do Edilson, do Wallace, do Douglas, do Grêmio, tudo bem que é no site oficial, que é no Twitter oficial do clube, isso faz parte. O fato é que o Grêmio, através do tratorista Douglas, venceu o clássico 1-0, respira e muito bem no Campeonato Brasileiro e empurra o Internacional para uma crise de 5 partidas disputadas e apenas 1 ponto ganho. O Argel está na corda bamba. Alô, João Batista Filho, na Central Band do Esporte, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu já começo projetando. Vocês vão falar sobre o Clássico Grenal, mas eu vou falar um pouquinho pra frente. Os jogadores do Grêmio estão de folga tanto hoje quanto amanhã. Tiveram o domingo à tarde, hoje e amanhã para descansar. Apenas na quarta-feira o tricolor volta aos trabalhos pensando no jogo de domingo, 11 da manhã, contra o Figueirense. Nesta partida não tem ninguém suspenso por terceiro amarelo ou expulsão. O técnico Roger Machado pode ter um retorno. Maicon, jogador que já está correndo ao redor do gramado, tem tudo para ficar à disposição do comandante. Já Jeromel e o Wallace Reis, os dois zagueiros, dificilmente deverão ter condições normais de atuar. O Internacional folga só hoje, volta amanhã aos trabalhos. O técnico Argel, para quem está pensando que pode cair, não cai. Risco zero, segundo a direção colorada. Mas uma reunião vai acontecer e ela é de praxe, ela acontece nas segundas-feiras, para reavaliação. Algumas situações terão que ser modificadas. O Inter vai mudar alguma coisa, não sabemos o que necessariamente, mas nesta reunião deve ser decidido. O Ariel pode até o final de semana estar à disposição, diria que esta é a tendência. O Pachuca não pode mais enrolar, tem até o final de semana para isso acontecer. O jogo do Inter é no final de semana fora de casa contra o Santa Cruz, Meneghetti. Deve ser o uniforme que vai mudar o uniforme do Inter para o jogo contra o Santa Cruz. Eu queria te perguntar depois, fica atento aí, João, quem escalou o time do Internacional ontem no Grenal, quem influenciou ou não, ou se foi decisão do técnico, para entender, e aí a gente pode fazer uma projeção aí para o jogo do próximo domingo, até que ponto o Argel está na corda bamba. Se não escalou, não pode estar na corda bamba. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O fato é que o trator colorado enguiçou e o Grêmio ganhou o Grenal de ontem no Beira-Rio, 1-0, e o Cadu nos conta a história do jogo. O Beira-Rio lotou, mais de 40 mil torcedores. O Inter tentou se impor ao levantar o escudo do clube em tamanho gigante para... Daqui a pouco a gente vai ver a matéria do Cadu, a história do jogo. Queria já perguntar para o João Batista, então, porque o Argel, até onde eu sei, treinou um time durante a semana, fez ali algumas substituições durante 10, 15 minutos e acabou surpreendendo no esquema com 3 volantes, com o Ferrareis no banco, o Fabinho em campo com o Bob e o Dourado, e o Ferrareis foi entrar aos 30 minutos do primeiro tempo. Quem faz uma troca com 30 minutos do primeiro tempo, ainda que o jogo não esteja longe de ser definido, o Grêmio estava ganhando ali por 1-0, gol marcado aos 19 minutos do tempo inicial, é porque o esquema não funcionou. Quem escalou o time colorado no Grenal de ontem?
ontem, hein, JB? Vamos por partes, Meneghetti. A primeira situação, o técnico Argel Fuchs treinou o time do segundo tempo com Gustavo Ferrarese durante 90% do treinamento e deixou claro para os jogadores ali que ele jogaria com aquela equipe. Apenas no final ele fez a troca, ele fez a mudança, colocando o Fabinho jogando com 3 volantes, dando também a entender, mostrando para os jogadores que usaria aquela formação, por exemplo, se o Inter estivesse ganhando o Clássico Grenal e precisasse de um time mais fechadinho, ou até mesmo se precisasse ou fechar a equipe por algum motivo. Enfim, o fato é, para todos, o time seria esse, com o Gustavo Ferrarese e o Fabinho no banco de reservas. Jogaria Fernando Bob ao lado do Rodrigo Dourado. Perfeito. Chegou na hora, na palestra, Argel chega e diz o seguinte: depois que os dirigentes subiram no hotel, subiu o primeiro presidente Vitório Pífero sem contato com a imprensa, eu conversei com o vice-presidente Carlos Pellegrini e na palestra, aí Argel disse para os jogadores que jogaria com 3 volantes. E um detalhe, a direção já estava vazando algumas informações desde a noite anterior, no sábado, que se jogaria com 3 volantes. Fica na interpretação de cada um de vocês. Olha, Meneghetti, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem conhece o Argel sabe que ele é um cara muito confiante e que não aceita interferência. Agora também... Não é a informação que eu tenho. Tá, mas só aqui. Também sei que ele é um cara muito disciplinado. Não é a informação que eu tenho. Que conversa com os dirigentes e tal. Eu ouvi, não é nem de um, de 2 dirigentes de alto escalão internacional, dias atrás, não tem nada a ver com o Grenal, elogios, palavras elogiosas, e são profissionais, são dirigentes experientes, elogiosas ao Argel justamente por isso. Diz que ele chama conselheiros mais presentes e integrantes da diretoria para conferir a sua palestra. Ou seja, eles não me disseram assim, não, nós podemos interferir, ninguém disse isso. Estou fazendo uma leitura. Eles elogiaram o Argel por ser aberto. Que, por exemplo, há os treinadores que não pode nem passar no vestiário, não pode nem assistir a palestra. E o Argel não, é muito flexível. Portanto, eu acho que se o Pellegrini, o presidente Pífero, conversaram com o Argel e mudaram a escalação, eu não posso jogar apenas na conta do treinador a derrota no Clássico. Eu concordo contigo. E aí eu entendo por que o Argel está preservado nesse momento. Estamos fazendo uma leitura, tá? Eu acho assim, com todo respeito ao Carlos Pellegrini, não é ele que muda o time. Vou fazer uma linguagem agora para entender. Quem muda o time é o presidente Pífero. Tá? Até porque ele veio de uma escola conhecida, ligada a Fernando Carvalho, de retranqueiro. A gente sabe disso, né? Que adora o volante. Então, de resguardo, de cautela. E Fernando Carvalho a gente sabe que tinha ingerência nas escalações de Abel, de Muricy. É do estilo, da atitude de Fernando Carvalho. Assim, ó, eu acho que é bem possível ter acontecido. Cadu e Daniel. Eu estou pensando na frase do Argel agora, de repente pode ser um exagero meu, mas eu não conheço um time que jogue com 3 volantes que passe o trator no adversário. Um time com 3 volantes seria um time muito mais para não perder do que para ganhar. De repente, essa frase dele veio através de uma ideia de escalação e que se viu em campo um outro time, porque ele mexeu bem no time. Quem mexe bem é porque escala mal. Ele botou o Ferrarese e o Internacional cresceu no jogo. Então, acho que deve ter algum sentido na frase com o time que entrou em campo ontem. Bem, não deu certo em nenhum momento, né? Porque até se esperava que o Inter, mais fechadinho, com 3 volantes, contra um Grêmio que circula muito bem a bola, talvez fosse ser aquele jogo pro Inter perfeito e pro Grêmio difícil, no momento em que o Grêmio muitas vezes tem dificuldade de entrar na área do adversário e o Inter se dá bem quando faz um jogo fechado e depois sai no contra-ataque. Não foi o que aconteceu, o Grêmio teve muito mais tranquilidade no primeiro tempo para trabalhar a bola, para trabalhar a jogada e foi mais efetivo. O Grêmio foi melhor no primeiro tempo, o Inter no segundo, mas quando o Grêmio chegou, o Grêmio fez, o Inter não. Muito bem, vamos ver então na matéria do Cadu como o Grêmio venceu o Clássico 1-0 ontem no Beira-Rio. O Beira-Rio lotou, mais de 40 mil torcedores. O Inter tentou se impor ao levantar o escudo do clube em tamanho gigante para todo mundo ver. Queria quebrar uma sequência de resultados ruins. Para o Grêmio, era um desafio atuar no Beira-Rio. A última vitória havia sido em agosto de 2012, com um gol do Elano. O resultado disso tudo é um jogo nervoso entre os adversários e entre os jogadores do mesmo time também. Tá, é claro que teve bola rolando e o que se viu foi uma série de finalizações. Nenhuma realmente levou perigo. O Inter chutou mais, só que o Grêmio trabalhava a bola com mais tranquilidade.
Em uma dessas jogadas, Everton apareceu por trás da zaga colorada, chutou forte e o rebote do Muriel foi perfeito para o Douglas botar o tricolor na frente. Everton entrou na área, bateu para o gol, espalmou Muriel, Douglas atirou, gol! Gol do Grêmio! A gente tem que cuidar bem do nosso veinho, porque ele bem descansado, é isso que ele pode nos oferecer. O jogo estava complicado para o Argel, que depois de ver o Douglas quase marcar o segundo, trocou o Fernando Bob pelo Gustavo Ferrareis ainda no primeiro tempo. Nós estávamos com o jogo controlado até o momento de tomar o gol. E é a partir do momento que você toma o gol, né, você tem que mudar uma forma de jogar. O meia colorado ficou perto de empatar após o escanteio. A postura das equipes mudou no segundo tempo. O Inter passou a pressionar, foi para cima mesmo. O Internacional voltou bastante acelerado, nos empurrou para dentro do campo e a gente passou ali 10, 12 minutos nos defendendo, né, das investidas do Internacional. Houve jogadas em que a bola ia para tudo quanto era lado. Mais do que isso, Gustavo Ferrareis tentou de longe e principalmente o Paulão quase levou os colorados ao delírio. Os treinadores usaram as armas que tinham. Era o momento para a gente mudar, né? Até porque a nossa equipe precisava buscar uma situação de empate, uma situação de virada dentro do próprio jogo, né? Então acho que a gente mexeu principalmente no momento certo. Argel botou Valdívia, Roger colocou Bolanhos. Era um momento da partida em que o Grêmio se segurava. A gente estava com pouca retenção de bola. Tentava, oferecia a bola para o adversário e isso dá confiança para o adversário ficar dentro do seu campo. Rafael Thierry parou o chute do Vitinho e o escanteio cobrado pelo Valdívia por pouco não terminou em gol. Tentamos, por pouco não fizemos gol e eles chegaram só 2 vezes no segundo tempo e a gente sempre em cima, mas infelizmente não podemos fazer o gol. As duas equipes buscando gol, tentando de uma forma ou outra atacar o adversário, então o nosso time dá de parabéns. 4 anos é muito tempo no futebol, ainda mais se tratando de um clássico. Foi a primeira vitória do Grêmio no Beira-Rio desde aquela em 2012 e, consequentemente, a primeira do Tricolor desde a reinauguração do Estádio Colorado. Vencer clássico sempre é bom, mas vencer clássico na casa do adversário é melhor ainda. E fazendo história, não é? Porque essa foi a primeira vitória no Beira-Rio novo. Não é só para o torcedor, não, que tem um reflexo positivo. Tem um impacto positivo muito grande do nosso grupo. Tivemos mais posse de bola, tivemos mais finalizações, tivemos 12 escanteios contra 3. Mas o resultado final não é bom, porque você acaba perdendo o jogo contra um adversário, um clássico e um confronto direto. Nós precisamos buscar uma recuperação o quanto antes, né, dentro da competição. O resultado foi azul, preto e branco no Beira-Rio, festejado com muita vibração depois de um jejum que incomodava. O dia era mesmo tricolor. O Grêmio ganha musculatura no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente debater o clássico Grenal de ontem, vitória tricolor 1-0 no Beira-Rio, diga lá, Ribeiro Neto e Marcelo Gama, dobradinha. Agora é a vez do Minuto Sky. Nessa segunda-feira, pós-Grenal, a oferta de hoje da Sky oferece a você acesso liberado aos jogos do Brasileirão e mais um ponto adicional grátis. É isso mesmo, Marcelo Gama? Boa tarde, grande Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É verdade, hoje a promoção tá demais. Gente, só R$50 o valor da primeira mensalidade. Mas, como o Ribeiro disse, acesso a todos os jogos do Brasileirão. E olha, faltam muitos jogos para acontecer. Tem ainda a Copa do Brasil e quem ligar hoje, preste atenção, hein? Promoção para hoje. Leva um outro decodificador, também HD, isento de mensalidade. Gente, promoção válida para o dia de hoje. Então, liga, o telefone tá aí na tua tela, 0800 009 6969. Corre, pega a bicicleta, o carro, vai de trator, mas liga, 0800 009 6969, né, Ribeiro? Não perca tempo, assine a oferta de hoje e tem acesso a todos os jogos do Brasileirão e um ponto adicional HD sem mensalidades. Oferta válida para cartão de crédito, hein? Ligue 0800 009 6969. Sky, é você sempre à frente.
Roger assina a vitória tricolor, na minha opinião, e Argel assina a derrota colorada. O Roger foi bem no jogo, montou um esquema que funcionou, deu liberdade para o Douglas, que aliás é o fiador dessa vitória, o velhinho, o tratorista, como o Metro chama hoje, o tratorista Douglas, foi bem no jogo. O Everton no lugar do Bolanhos, que eu não imaginava e não desejava. Sempre achei que o Bolanhos é mais jogador e acho que num clássico os melhores tem que jogar. E o Everton ontem acabou com o William, liquidou com o lateral colorado, fez uma grande partida. O Luan não foi tão bem tecnicamente, mas o Grêmio do Roger funcionou, ao contrário do Inter do Argel, que demorou muito para tirar o Sacha, estava numa manhã de domingo sonolento, a exemplo do venezuelano Seiras. Eu falei do Seiras, defini aqui, né? Bom jogador, tem um passe interessante, jogador de combinação de jogadas, que não se espere que vai decidir o jogo. E Ribeiro Neto, você afundou junto com o trator vermelho, passou a semana dizendo, ao contrário do que eu e o Daniel defendíamos, o Inter é favorito, o Inter é favorito, o Inter é favorito, e nós dizemos que estava difícil fazer a previsão e você atolou junto com o trator do Argel. Não tem nenhum problema. Criou o hashtag pneuzinho no chão. Ah, beleza, olha aqui, não tem nenhum problema. E quando vocês ficavam em cima do muro, eu realmente tive que falar abertamente o que eu estava pensando. Desse é melhor ficar agora eu discordo, e já me explicando, eu quero discordar amavelmente do comandante do programa, dizendo o seguinte: não houve vitória do Roger sobre o Argel. Ah, não, tá. Não Você houve. não viu? Claro, tu não viu o jogo, né? Não. Tá bem. Quando um treinador vence o outro, é porque taticamente, tecnicamente, ele foi superior. Isso não Ele foi aconteceu, superior, não. sim, ele foi superior. Não foi. Ah, ele foi superior. O Grêmio venceu por incompetência de finalização do Internacional. Ele trancou Grêmio... a subida do William, que é a grande jogada do Internacional. Aí Ele trancou, ele teve habilidade para isso. Foi inteligente para isso. Foi estratégico. Protegeu o seu sistema defensivo. O Internacional entrou duas vezes na área do Grêmio. Não, senhor. O Internacional teve chance em várias para empatar a partida. O primeiro tempo do Grêmio, primeiro tempo tomou a iniciativa, foi para cima. O Grêmio jogou também. Jogada individual. Jogada individual. Quantos chutes o Grêmio deu no gol do Internacional, Meneghete? Dois. Tá bom. O Muriel espalmou para frente e o Douglas teve Que vitória tática é essa? Foram três. Duas do Douglas, Luan, foi gol. a do Douglas o Luan foi bateu fora. uma colocada no segundo tempo, mas... Foi para fora. Bom, até trincou, passou pertinho do travessão. Foi para fora, não foi em gol. E um chute do Luan no segundo tempo e um do Pedro Rocha. A vitória do Roger, ela se dá pelo fato. Primeiro, a questão do William. O William teve imensa dificuldade ontem. Era necessário que o Argel mudasse, pelo menos aquela questão do lado do campo, avançando o William, colocando até mesmo o Fabinho para jogar por ali. Quer dizer, ele não pensou isso. O Roger anulou a jogada e não permitiu que o Argel pudesse, de repente, alterar o time para que o time pudesse jogar mais. Essa é uma vitória do Roger. É uma vitória do Roger. Tu não reconhece os méritos do Roger, o vencedor do clássico, é porque tu não tem moral para criticá-lo aqui no programa a partir de agora. Eu reconheço. Tu não tem moral para criticá-lo. Eu tenho moral, sim. Tem que reconhecer que o Roger fez um trabalho brilhante no Grenal, foi na casa do Internacional, trancou o tratorzinho do Argel, tá como o Daniel disse aqui, com os pneus. Pneuzinho no chão. Pneuzinho no chão. E saiu com 3 pontos fora de casa. Parabéns ao Roger, afiançado pelo Douglas dentro de campo. Isso é produto final. Nós estamos analisando as nuances do jogo. Se analisar só o que depois aconteceu, aí fica uma barbada. Falou que era favorito. Tu sempre erra. O outro falou que era favorito, deu 5-0 pro Grêmio. Agora tu falou que é favorito, o Grêmio ganhou de 1-0 Aliás, a torcida do Internacional... Não faz mais projeção. A torcida do Internacional não quer mais que o Ribeiro Neto dê palpite. E eu vou te dizer mais aqui, vou dizer com todas as palavras. O resultado, que as pessoas não têm coragem de dizer, o resultado foi imensamente injusto. Não foi. O resultado foi injusto. Ribeiro, não foi Sejam injusto. conscientes. Não foi Quem injusto. viu o jogo, foi injusto. quem viu o jogo sabe que o resultado não foi injusto. Sabe por que não foi injusto? Porque eu jamais vou dizer que um time que fez um gol não mereceu ganhar em relação ao time que não fez gol. Não interessa quantas vezes. Diga lá, JB. Olha aqui, a primeira situação, tem muita interatividade, aliás, olha aqui, ó, o nosso iPad tá chovendo aqui, tem muita gente participando, mas eu quero lembrar os dois da duplinha da bancada aí, que eles fizeram a aposta, pagaram cafezinho, os dois vão ter que pagar cafezinho pra mim, porque eu acertei o resultado do Grenal, disse que seria 1-0 do Grêmio, não pipoquei. Então eu tô cobrando cafezinho no ar aqui do Ribeiro Neto e do Daniel Oliveira. Boa. Bem. Olha aqui, ó, o Maurício, o Grêmio, na minha opinião, não fez uma boa partida, mas o que valeu pra ele, o que vale são os 3 pontos e ver o Inter cair na realidade. Valeu, Ribeiro, por ter errado de novo. Maurício de Rio Grande. Abraço pra Bagé, estávamos pedindo um abraço pra Bagé hoje nas redes sociais, um abraço pro pessoal de Bagé.
O Charles da Silva, o Inter está vendo que é a realidade do Campeonato Brasileiro. Pegou sua baba no início e estava se achando. Agora, que encardiu, caiu na crise. O Lauro Lau, o Colorado, não praticou um futebol vistoso, mas criou chances para um placar folgado. Me preocupa a supervalorização do Sacha na aldeia. Ezequiel, o Grêmio parece que joga bem até fazer gols. Quando faz, se fecha e passa sufoco à toa. Assim como no jogo contra o Santos, abriu 2-0 e abdicou de jogar. O Enzo Merlin de Lazari, ou de Lazeri, como queiram. Mais um fiasco colorado. A direção achou que com o elenco que tinha ia fazer um grande brasileiro, coisa que não condiz com os últimos jogos. Manda um abraço para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Meneghete. Muito bem, olha só, sobre o Sacha, aliás, se o Paulinho quiser colocar no ponto a origem do gol do Grêmio, houve muita reclamação e confesso, eu que estava no estádio, eu fiquei com a impressão também de falta na origem do lance no Eduardo Sacha, mas não foi. Não foi falta, a gente depois revendo, claro, o árbitro foi bem, inclusive, nesse lance, porque nós temos o replay, a aproximação de câmera e tal, a impressão é falta clara. Eu estava bem nessa posição da câmera da Bandeirantes, bem nessa posição. Fiquei com a impressão... Se atirou. Nem toca no Sacha. Agora é impressionante. Aí tem um erro do Muriel, errou, né? Mas a bola pra frente. Teve outro erro que surgiu na intermediária, que foi do Hernando. É impressionante. A distância do Douglas pro Hernando no início da jogada. Vamos ver lá. A gente vai rever a distância do Hernando pro Douglas. O Douglas chegou em condição de fazer o gol. Perdeu a bola, né? O Hernando perdeu na corrida pro Douglas. E aí pega a defesa totalmente. Olha o Douglas desarmada, correndo. Né? Olha onde é que tá o Hernando. E o Hernando deixa de acompanhar o lance. O Douglas acreditou. Aí o Grêmio tem um jogador dentro da área, além do Everton que chuta, que é o Douglas. E tem 3 coroados olhando o lance. Teve um lance na semana passada, acho que foi o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, que teve um pênalti que eu falei até que plasticamente parecia ter sido pênalti. E tu disse, não, nada a ver, porque não foi pênalti, não existe. O pênalti é ou não é. Agora eu digo a mesma coisa, Meneghete. Tu também achou esse lance, olhando de longe, pelo movimento, pela forma que se cai, de primeira, dá a impressão de que é falta. Agora, mas olhando detalhadamente, não foi. O jogador do Grêmio virou de costas. O Douglas acreditou no lance, mérito do Douglas, né? Mérito e outra coisa, jogador com que... era 19 minutos no primeiro tempo, mas ele chegou lá, ele correu, ele acreditou no lance. Chegou lá pelo zagueiro. O Douglas, na minha opinião, é o fiador da vitória do Grêmio no clássico. O Douglas tem feito gol nos últimos jogos. Prestem atenção nesse lance. 3, não me engano. Olha lá. 3 em linha, um na frente com o outro acompanhando no círculo central. Mas espera um pouquinho. Deixa eu terminar, Ribeiro. O jogador posicionado pelo lado esquerdo. Essa é a diferença. Por mais que se diga, olha, o Muriel falhou e o Grêmio fez o gol. Não, mas peraí, ninguém vai culpar o Sacha. O Sacha se atirou, ele deu um contra-ataque pro Grêmio. A arrancada do Grêmio é de um time que tem organização. Não, peraí um pouquinho. Tu critica defensivamente o Grêmio, tu critica pelo fato do Grêmio hoje ter uma diferença no preparo físico, o Grêmio não consegue suportar uma carga, o Grêmio não é linear na condição física do jogo, o segundo tempo ele acaba recuando, por isso a preocupação do telespectador, mas tu vê a organização na saída de bola. Isso é um time que tem organização. De bola, Daniel, o Grêmio pegou um contra-ataque. Retomou. Tem organização, o Grêmio está posicionado para retomar a bola. O Grêmio não roubou a bola. Ribeiro, o Grêmio recebeu de graça a bola. Mas tu tem que estar posicionado. Foi irresponsável, seu Sacha. Ribeiro, eu vou dizer com toda a letra, foi irresponsável porque eu tô cavando uma bola. Ribeiro, só um pouquinho. Vamos ver futebol. Isso aqui foi no mínimo um desarme. No mínimo um desarme. Não foi desarme, tu tá vendo tudo aqui. A prova aqui não foi. Não, o que tá enxergando o quê? Eu acho que ele não quis cavar falta, tá? Eu acho que ele perdeu o equilíbrio. Eu acho que ele perdeu o equilíbrio e caiu. Tem um jogador marcando o Sacha ali. Sim, aí ele se atirou. Ele perdeu o equilíbrio. Se atirou irresponsavelmente. Peraí, deixa os outros falarem um pouco. Fala, Cadu. Não, isso no mínimo foi um desarme. No mínimo tem um jogador marcando o Sacha, seja lá por que ele perdeu a bola no momento que tinha um marcador na frente dele e daí veio a sequência do lance. E até para acrescentar isso que o Daniel falou, o time do Grêmio, quando foi melhor, foi muito mais organizado. Enquanto no primeiro tempo o Inter era bagunçado, corria cada um para um lado, não tinha organização, não tinha meio campo, o Grêmio, quando trabalhava a bola, tinha tranquilidade, combinava jogado como o Grêmio com o Roger desde o ano passado. Tudo bem, às vezes até demais, mas foi mais organizado. Não, o Grêmio perdeu a bola e atacou, não ficou surpreso o Inter perdeu a bola e o Grêmio não se surpreendeu com o erro do Inter, ele foi em bloco para o ataque, isso é organização. E alguns jogadores do Inter ficaram reclamando. Claro. Diga lá, Ribeiro Neto. Pessoal, preste atenção, em tempos de crise e inflação galopante, preços altos, você está com o seu carnê enorme, tem o financiamento do carro e não está conseguindo pagar? O Rafael da Cibel Consultoria tem uma baita dica para você, Rafael.
Olá, você que assiste Os Donos da Bola, hoje a gente traz novidades para você ficar um pouquinho mais tranquilo. Veja agora a história do João e saiba que ela pode ser a sua história também. Roda para mim o vídeo. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos e ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro e realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história e nós podemos te ajudar. Ligue pra gente. Simon Consultoria e Assessoria. Ficou claro? O João já resolveu o problema dele, agora você pode também resolver o seu. Anota aí o nosso WhatsApp ou liga pra gente. Entre em contato com a gente porque as 10 primeiras ligações terão um desconto imediato e exclusivo. Respire aliviado, nós podemos te ajudar. Anota o telefone aí, 3012-8899 ou mensagem de WhatsApp 9600-6200. O Rafael deu o recado e a Simon pode ajudar você imediatamente. Agora com o recurso do WhatsApp para aproximar ainda mais você. Mande o WhatsApp para 96006200 que a Simon te ajuda a correr atrás do seu prejuízo. Redução da dívida do financiamento do seu carro pela metade do valor é na Simon Consultoria. A gente vai reproduzir um trecho agora da entrevista de ontem do presidente gremista Romildo Bolzan Júnior, quando ele respondeu uma indagação sobre este momento. Tem a questão do trator, afinal, é a hora para provocar ou para cutucar o maior rival? Vamos ver o presidente Bolzan. De jeito nenhum. Se tem duas coisas que podem comprometer a integridade de uma pessoa, é a soberba e a vaidade. Sinceramente, nas vitórias é que se estabelece exatamente os parâmetros de comportamento e os parâmetros de convivência adequados. Nós vencemos o jogo porque tivemos a melhor oportunidade do jogo e fizemos. O Internacional não conseguiu fazer o seu e acabou assim. Quer dizer, eu não vou tripudiar, não vou comentar, faz parte do folclore do futebol exatamente esse tipo de situação. O Grêmio sai daqui extremamente orgulhoso dos seus jogadores, do seu elenco, da sua comissão técnica. O clube está de alma lavada porque é um Grenal. É um clássico e sai daqui exatamente com uma campanha que se aponta rumo à liderança também, e é esse o nosso objetivo. Então, eu acho que nessas horas a convivência e os padrões de comportamento é que estabelece a grandeza dos clubes. O Grêmio não vai fazer absolutamente nenhuma provocação. Parece que o presidente aprendeu, né? Amadureceu nesse processo depois daquela declaração que ele deu no jogo das oitavas da Libertadores América, quando no jogo com o Juventude o Grêmio não conseguiu o resultado que ele classificaria para a final, mas teve uma atuação empolgante no domingo à tarde. Aí ele disse, não, se jogar assim faz 4 ou 5 e vai adiante na Libertadores América. Mas essa não foi a prática do clube. E eu até acho que o Grêmio em nenhum momento do que eu vi passou os limites do razoável. Eu nunca gosto quando a manifestação vem no Twitter oficial e tal, mas até isso, estou achando que o futebol está muito quadrado e muito politicamente correto, até isso já estou aceitando, eu acho que faz parte. Eu acho que o Edilson foi lá e brincou com a bandeirinha, né? Aí ainda tá nos memes, aí tá, Edilson tomou amarelo porque arrancou a bandeirinha do Sartre e tal. Eu acho que isso também é saudável, gente. Eu acho que resgatou um pouco do espírito do Grenal, que estava um pouco amortecido pelo lado do Grêmio, faltava alguém que fizesse isso, né? Se o Sacha eu acho que foi. Cara, o que se fala hoje? No trator, abrimos o programa com torcedores do Grêmio no trator. E, cara, não dá pra tirar isso. A do Douglas é genial, né? Pô, isso é a do Douglas cara. É muito criativa, né? Claro. Eu vou beber de trator hoje. É que o politicamente correto hoje, ô Meneghetti, por causa do marginal que ainda continua frequentando o estádio de futebol, tu não pode, às vezes, dizer o que tu pensa, porque vai ter um cara que vai achar que tu tá alimentando algo que pode gerar uma confusão. Mas isso aí é a alegria do futebol, velho. No teu depoimento de gol ontem, tu chamasse o Douglas de reverente, deu a entender de alguém muito autêntico, né? Que tem personalidade, né? Claro. E eu acho que o Douglas, por essa sua conduta, faz bem pro futebol. Claro. Quando ele diz assim, quando ele tem a cara de pau, e é a cara de pau para um atleta profissional dizer, mas eu acho saudável. Hoje eu vou beber de trator. Ele não diz... ele tá dizendo que ele vai tomar um suco de laranja. Não. E ele não diz o seguinte, hoje eu vou pra casa de trator. Não, eu vou beber de trator. Mas eu acho sensacional, gente. A gente tem que deixar de ser muito assim, né? Quadradinho, politicamente correto. E o Douglas, eu acho assim, por exemplo, isso é um mérito do Roger, né, que achou a posição dele. Acho que é um mérito do Roger também não entrado naquela de que o Bolanhos tem que jogar lá no Douglas. Esse é o grande mérito do Roger. Portanto, vitória do Roger. Ele também teve mérito, Roger,
viu, Daniel? De escalar o Everton e não sucumbir a talvez uma pressão existente para que o Bolaños começasse. Ele viu que o Bolaños vinha de lesão e o Everton estava jogando bem. Então, isso tudo são méritos do Roger. Tudo que eu disse aqui agora, tu tá como um papagaio dizendo, para tentar amenizar aquilo que tu falasse antes, que o Roger não tem participação na vitória gremista. Não, é que eu não falei isso, Meneghetti. E eu não posso dizer que tu tem problemas no ouvido porque teria uma indelicadeza da minha parte, né? Mas eu sou um cara que eu não sou burro. Eu entendi que não houve vitória do Roger no Argel. Mas não houve vitória porque o jogo foi... O Roger assina a vitória gremista. O Internacional foi... E vou dizer mais, então. Durante a maior parte do Grenal, o Inter foi menor que o Grêmio. O que o Grêmio foi mais competente, meteu a bola na casinha e ganhou o jogo. Isso é pra justificar a tua tese que tu dissesse aqui na semana passada toda, que o Inter era o grande favorito do Grenal. Tu quer justificar a tua tese, e não é justificativa, são fatos. Entendeu? E o Internacional melhorou um pouco pela virtude do time que a entrega, Ribeiro. Bom, não. O Internacional entrega. O Inter chegou com perigo por jogada individual. Eu ia discutir com o Ribeiro a questão do técnico, de vitória e tal, mas eu não vou mais discutir com o Ribeiro, porque o Ribeiro acaba discutindo com ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa. O Ribeiro apresenta um argumento diferente do que ele pensa e muda de opinião em 3 minutos. Não é verdade. Só tem uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro e que realmente me surpreendeu negativamente. Quem viu o jogo notou que o Internacional começou a ser sanguíneo ali pelos 40 do primeiro tempo. Tá? Aí começou a brigar, a empurrar e tal, que era o jogo que eu projetava que o Inter ia fazer desde o início do jogo. Eu fiquei assim, olhando o jogo sendo muito jogado, o Grenal, tudo bem, beleza, é ótimo, mas para a condição do Internacional, né, não era o jogo que o Inter tinha que fazer. O Internacional começou a brigar lá no final do primeiro tempo, esperou tanto tempo por quê? Eu acho que o seu treinador, Ribeiro, eu acho que tem essa questão aí da atitude, mas eu acho que os erros do Argel ontem ficaram muito evidentes. Para mim, ele foi mal no jogo. Ele foi mal no jogo quando ele treinou um time. Eu me surpreendi ontem pela manhã com a informação do JB de que ele treinou praticamente a semana inteira com um time de 10, 15 minutos, botou o Ferrares no banco e tal, e portanto... Ali ele botou os 3 volantes, surpreendeu. Ele foi mal quando ele demorou horrores para colocar o Sacha. Outra coisa, eu nem vou criticar o Argel porque deveria ter colocado... Para tirar o Sacha, perdão. Eu nem vou criticar o Argel porque ele demorou para colocar o Valdívia. Para mim, o Valdívia mostrou que não tem nenhuma condição de jogar, de entrar ainda. Está sendo preparado, vai ter que ir voltando com 10, 15 minutos. Não é a solução ainda em que pede seja a grande contratação do Inter para o segundo semestre, é o Valdívia. Agora, ontem o Sacha foi mal no jogo. E o Argel não viu isso. Foi muito mal. Eu vou discordar novamente. Eu estou correndo riscos hoje no programa. É saudável. Mas assim, o jogo mostrou que o Argel não foi mal, com todo respeito. Opa, só um pouquinho, Ribeiro. Tu chegou aqui e disse. Tu chegou. Tá bem. Ribeiro, só um pouquinho. A posição. Tu estás interrompendo o que eu estou falando? Não, é que se tu só não interromper, tu vai falar 20 minutos. Isso é tudo bem. Eu fiz uma frase. O jogo, gente, quem viu o jogo viu que o Argel, o trabalho dele e o trabalho do Roger mereciam um empate. Essa é a verdade do jogo. Não, mas o futebol não é assim. Não é. Futebol quem põe bola na casinha. E aí o Grêmio é merecedor do resultado porque foi mais competente. Agora, o time do Inter produziu... mas tira esse primeiro. Se o Grêmio é merecedor ou se foi injusto o resultado. Não, o resultado foi injusto. Mas o Argel não gosta de ser avaliado por desempenho. Mas, o Ribeiro, o Argel não gosta de ser avaliado por desempenho. Ele gosta de ser avaliado por resultado. Quando o time dele jogava mal e ganhava no ano passado, e esse ano, em algumas oportunidades, ele não aceitava a crítica. Portanto, não avaliar o resultado, então, que é o que ele gosta de avaliar. O resultado dele foi ruim ontem, ele perdeu em casa. Em 15 pontos ele ganhou 1. Sim, não há dúvida. Talvez por isso não quis perder o jogo. O histórico catastrófico. É que deixa ele sob pressão. Catastrófico. Mas eu estou analisando o Grenal em si. E no Grenal, o Inter produziu sim, produziu para no mínimo empatar o jogo. Ribeiro, tu está dizendo aqui que o Internacional não jogou o Grenal até os 40 do primeiro tempo. A atitude. Mas como é que vai ter atitude? Quer que eu repita para te dizer? Ribeiro, deixa eu terminar. Como é que tu vai ter atitude? Eu posso falar que tem problema. Não, tu não pode, né? Não pode. Como é que tu vai ter atitude se tu não tem time para chegar à frente, Ribeiro? Tu não tem time para chegar à frente, tu não tem atitude. Eu só fiquei em questão, a dúvida, a questão da condição física do Seiras, porque o Seiras parece, quando ele saiu para a entrada do próprio Valdívia, ficou até a impressão de que talvez naquele momento devia ter saído o Sacha para a entrada do Valdívia. Só não sei da questão física do Seiras se tinha que sair naquele momento. Por que o Seiras não tem uma razão para não ter condicionamento físico? Vem jogando... Não sei, esse é o questionamento. Porque tecnicamente o Seiras não era brilhante, mas não estava mal. Para mim o problema do Seiras foi mal no Grenal ontem, e o do Eduardo Sacha é o
jogo de manhã, não estão acostumados. A Venezuela não deve se jogar de manhã, ele estava dormindo em campo, Seiras. Tu vê quando a bola cai no pé dele, ela sai redonda. Mas ele não sabe o que é o Grenal ainda. Não teve um trabalho de um dirigente para encostar nele para dizer o seguinte: Tchê, este é o maior clássico do planeta. Esse não dá para perder. Então ele estava jogando contra o Grêmio, como ele jogaria contra o Juventude, Mas São Paulo, mesmo assim, tecnicamente, entre ele e o Sacha, para a entrada do Valdívia, fisicamente os dois, Sacha e Seiras, estando iguais, tecnicamente o Seiras estava melhor que o Sacha. Em campo, sim, claro. Eu pensei na hora que o Seiras deveria ter ficado e o Sacha entrado no lugar do Valdívia. Então eu vou dar a informação, o Inter está achando que o Seiras é o novo líder do grupo de jogadores e eu não consigo enxergar aí. Líder? O Inter acha isso. Eu não consigo enxergar esta índole no jogador, eu não consigo, mas conheço o jogador muito pouco. O Nacional está e eu só amenizo a atuação do Seiras também porque é o segundo jogo, está bem desentrosado. O João tem informação lá sobre essa questão, acho que é sobre o condicionamento. Mas não jogou nada, né? Do venezuelano. Diga lá, João. Sim, Meneghetti, eu te confesso que eu nunca tinha visto o Seiras da vida, só no treinamento. E a coletiva de sábado ela é mais informal, assim, a gente conseguiu conversar com o Seiras na coletiva, ele foi muito bacana. Disse que só falaram para ele de Grenal, ele confirmou a sua informação. Ele disse: olha, desde que eu cheguei aqui só se fala em clássico Grenal, todo mundo fica falando que eu tenho que jogar bem o Grenal. E depois, na zona mista, ele ficou ali esperando porque ele ainda não trouxe carro, a esposa dele ainda e os filhos, e o filho, eles estão na Venezuela. O Seiras afirmou que, eu fui ali, comentei, ele disse que saiu porque o técnico quis. Não foi um pedido dele, ele parecia estar bem fisicamente, segundo o venezuelano do Internacional. Só falaram em Grenal para ele então, o trabalho foi feito, só que ele não incorporou, né? Ele é antiaderente, né? Não colou nele. No jogo anterior, o Argel admitiu na coletiva que ele cansou, que o Seiras cansou. Por isso que ele tirou o Seiras. Só acho que o Inter pode cometer 2 equívocos em relação ao Seiras. Primeiro, na questão do perfil da liderança, e segundo, a escalação dele ou a forma com que ele joga no time. Eu acho que ele não pode jogar centralizado, tá? Não pode jogar centralizado, claro que não. Ele não é da Alessandro, mas eu acho que ele vai render mais num dos flancos. De preferência com a perna trocada. Daqui a pouco eu vou falar de D'Alessandro para tirar tu e o JB do sério. Diga lá, JB, interatividade. Eu já tenho a informação que tu vai dar e eu já tenho a resposta da direção do Internacional. O Alisson Gunner tem que manter o Jailson no time, joga muito mais do que o Maicon. Maicon pode voltar no final de semana. Edu Lemes, JB pede para o Ribeiro Neto parar de zicar o Inter em Grenais. Chega de palpites, agradeço desde já. Um abraço para o Edu, a gente vai tratar disso no próximo Grenal. Ou não, né? Pergunta para o Ribeiro, o Inter foi campeão do mundo pela efetividade do Inter ou incompetência do Barcelona? Tá falando o Luiz. Eduardo, o Inter faz gol e se retranca, vocês vão crucificar o Inter. Agora o Grêmio faz isso e vocês acham bonito. Para finalizar aqui, o Frederico, o Daniel Alves do Meneghetti é o jogador que vale 12 milhões de euros para ele. O Sacha não jogaram nada. O Daniel Alves do Meneghetti, o Daniel Alves do Meneghetti é o William e o jogador que vale 12 milhões de euros para ele, o Sacha, não jogaram nada ontem. Te defende aí o Frederico Dias, tá te... E não jogaram mesmo, não jogaram nada mesmo. Ontem eu acho que foi meio Magalhães, né? É isso aí. Diga lá, Ribeiro Neto, fale aí do Fórum CIE Band. A Band, em parceria com o CRS, irá realizar o segundo Fórum CIE Bandeirantes de Ideias, com o apoio da Universidade Fevale. O evento será no dia 12 de julho, a partir das 8h30 da manhã, no Teatro do CIE, e contará com a participação do professor e historiador Leandro Cardal. O tema será valores éticos das organizações e terá ainda a participação do jornalista Sérgio Stock como mestre de cerimônia. Se você tem interesse nesse evento, participe do concurso cultural do segundo Fórum CIE Bandeirantes de Ideias. Para concorrer a uma vaga, você deve enviar um e-mail com seu nome completo, RG, profissão ou faculdade que seja matriculado para forumcie@band.com.br. Respondendo a seguinte pergunta: qual a importância do comportamento ético nas organizações? O período de envio das respostas vai até o dia 8 de julho. Você encontra o regulamento com todas as informações no site band.com.br/RS e na fanpage da Band RS, facebook.com/BandRS, e ainda no site e na fanpage do CIRS, cirs.org.br e facebook.com/cirs.org. As 50 melhores respostas irão garantir presença no evento. Participe respondendo à pergunta: qual a importância do comportamento ético nas organizações? Vários jogadores do Grêmio se destacaram neste clássico e um deles foi criado nas categorias de base do próprio clube. É aquela coisa, os jogadores aparecem no gramado e a câmera vai focando em quem pode decidir o jogo. É take do Luan tomando um copinho d'água, do Vitinho calibrando o cabeceio, Juliano e Paulão se movimentando, Marcelo Groy conferindo os reflexos, Valdívia sendo um queridão com a torcida.
Mas o que o Rodrigo Dourado percebeu antes de todo mundo é que era preciso estar ligado em outro cara, Everton. O lado esquerdo era dele. O primeiro chute saiu desviado. Na sequência, o Paulão já estava atento. Dentro da nossa casa não tem mandar a gente não pode chegar em casa, abrir a porta e encontrar o cara sentado no sofá e a gente aceitar. Não é assim. Pra cima do Paulão não deu, já com o William. O Everton entrou na área, bateu para o gol, Bispo, a Muriel Douglas atirou, gol! Gol do Grêmio! No embalo, o Everton inventou de entrar a dribles na área colorada. Mas dessa vez o Douglas não foi tão feliz. Antes de ir para o vestiário, ainda deu tempo de tentar mais uma arrancada e mostrar serviço na defesa. Foi o suficiente. No final do primeiro tempo, a gente já vai logo para o final da partida, porque, convenhamos, o Everton e o Grêmio não tiveram um segundo tempo lá muito inspirado. Mas depois do sufoco tricolor, agora o Camisa 11 pode colher os frutos da boa atuação que plantou nos 45 minutos iniciais. A disputa por um lugar no ataque vai ficar mais acirrada. Só que o Roger só vai precisar pensar nisso lá na frente. Como o Luan se apresenta na seleção olímpica daqui a 2 semanas, o Everton tem tudo para continuar acelerando no time titular. A escolha pelo Everton nesse momento foi muito em função do Everton ter jogado bem no último jogo, né, de eu preservar uma vitória pessoal pelo lado. Com essas semanas que vai se abrir, a gente cria essas alternativas para ter uma equipe bem equilibrada como a gente vem tendo, né? Ou seja, para iniciar o jogo, né, ou para ter uma mudança, né, dentro da partida que possa surtir efeito e nos dar uma vantagem. Foi um dos grandes acertos do técnico Roger, que alguns não conseguem, tem que se esforçar para reconhecer, né? Porque com isso, com o Everton, ao contrário do Bolanhos, ele conseguiu, em primeiro lugar, segurar o William, que é a jogada forte internacional pela direita. Ele segurou, ele trancou o William, que não foi nada bem no jogo. Talvez tenha tremido um pouco, saber que a comissão técnica da seleção brasileira estivesse lá, o Tite, seus auxiliares, enfim. Trancou o William. E mais do que isso, no primeiro tempo, especialmente, infernizou o sistema defensivo colorado. E dali, do seu pé, saiu o gol, numa falha do Muriel também falhou, a exemplo dos zagueiros que não acompanham a entrada do Douglas, mas dali saiu o lance. Eu não ia falar, mas vou. Porque como aqui eu vou falar as verdades, então assim, ó. Que verdade, Ribeiro. Tu passou a semana passada inteira dizendo que o verdade é essa. Ganhar o Grenal, que verdade é essa que fala, Ribeiro. Isso é uma projeção. Ninguém fala a verdade, todo mundo Isso bota a sua projeção. opinião. Tu não comprou essa mania de jornalista que tem de chegar numa farmácia assim, eu quero 1 grama de verdade, ou chega na fruteira, me dá meio quilo de verdade. Essa mania de autoestima. É fácil falar sem de achar que de jornalista que é arrogante, não, que é prepotente, tu sabe que eu uso soberba. Aí eu falo as verdades, como todo mundo já tu sabe muito bem que eu uso a tuas saudade. opiniões são todas elas eu furadas, uso a saudade. O Ribeiro chega aqui e acha que vai passar o trator em cima da gente. Eu uso o Ribeiro tá começando a ficar agoniado porque a gente não tá deixando ele falar. Exatamente. JB, vamos com interatividade aí, JB. Vocês pegaram até desprevenido aqui, ó, o Ricardo Cardoso. Falar aí, Ricardo, um abraço pro Marcelo, que está nos assistindo em Bom Retiro do Sul aqui, mandando um abraço. O Ricardo tá dizendo que o Ribeiro só pode ter visto o jogo em 3D ou tá chateado porque o Inter dele está prejudicando as teses furadas dele. Tá falando o Ricardo Cardoso. O Fábio, como pode alguém falar tanta besteira em tão pouco tempo? Vai pra casa, Ribeiro, tá virando piada, aliás, já é. Tá falando o Fábio, o Maicon Fraga tá pedindo a volta do D'Alessandro. É só falando do D'Alessandro que as redes sociais aqui a galera já fica empolvorosa. Por final, a Vanessa tá falando o seguinte, Vanessa Bilhar, por favor, passem com o trator por cima do Ribeiro. A gente tá providenciando aqui, quebrou o trator lá do Beira-Rio, mas quando eles consertarem a gente dá um jeito de passar em cima do Ribeiro também. Daqui a pouco a gente vai ter aí o dirigente internacional. O presidente Pífero não apareceu ontem na entrevista coletiva, né? Do Grêmio a gente já colocou a entrevista do presidente Bozan, mas Carlos Pellegrini deu uma entrevista forte ontem. A gente vai acompanhar aí uma das suas respostas, daqui a pouco a gente coloca. Antes, o Ribeiro Neto tem uma mensagem sempre muito importante aqui conosco. Diga lá, Ribeiro.
Pessoal, o PagSeguro do UOL tem uma super novidade para você, é a moderninha Wi-Fi. Ela não tem aluguel, não tem taxa de adesão e vem com 3 anos de garantia. E além da conexão normal com chip, ela também tem Wi-Fi para você não perder nenhuma venda. E olha só, tem mais. Agora ela aceita as principais bandeiras, Master e Visa nas funções débito e crédito, Elo, Amex e Hypers e Diners na função crédito. E o melhor de tudo isso é que com 5 meses de aluguel das outras que você vê por aí, você compra a moderninha Wi-Fi e se livra do aluguel. Não perca tempo, compre já a sua moderninha Wi-Fi do UOL por apenas 12 parcelas de R$ 59,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Moderninho Wi-Fi, a maquininha sem aluguel, que agora aceita as principais bandeiras e é a única com Wi-Fi. E nós já voltaremos com os donos aqui na Band. Até já. Vamos reproduzir um trecho da entrevista do vice-presidente de futebol do Internacional, Carlos Pellegrini, quando ele responde ao repórter Bruno Ravazoli, da Rádio Bandeirantes, sobre a responsabilidade do técnico Argel. A responsabilidade é de todos. A responsabilidade de todos que trabalham aqui dentro do Internacional, no departamento de futebol. Não é na derrota que a responsabilidade seja de um. Então, nós temos agora uma semana cheia pela frente, nós temos que recuperar, né? Nós temos muita coisa a trabalhar, agora nós temos que repensar muita coisa, tem que sentar, o departamento de futebol tem que se reunir segunda-feira, né, e pensar no trabalho que está sendo feito, o que aconteceu, por que nós estamos, né, nesses 5 últimos resultados, né, ter feito apenas 1 ponto, principalmente com 2 resultados negativos dentro de casa e com todo o apoio da nossa torcida. Então, realmente, agora nós temos essa semana, vamos ter que trabalhar e vamos ter que dar uma volta nisso aí, não podemos continuar dessa forma. Eu vou dizer algo aqui que eu acho e que vai perturbar os dirigentes do Internacional, o Ribeiro Neto e o João Batista Filho, que é o seguinte: o Internacional no passado estava num momento vacilante, oscilante, se falava em Série B, havia levado 5 no primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro na Arena, chegou no segundo Grenal, os jogadores experientes, liderados pelo D'Alessandro, mas com o Juan, Rafael Moura, Alex, sem lá mais quem, fizeram Alisson, fizeram uma mobilização. E o Grêmio era melhor naquele momento, o Inter conseguiu arrancar uma vitória, aquele Grenal, gol do Vitinho. Pois bem, o Internacional, quando negociou, quando liberou o D'Alessandro, ainda que seja algo pesado para a folha de pagamento, não percebeu que estava abrindo mão também de uma liderança. O Grêmio não respeita o Argel, o Grêmio não respeita o Pellegrini, o Grêmio não respeita o presidente Pífero e não respeita o atual time do Internacional, como respeitava o D'Alessandro. Parece que o Grêmio tirou um peso quando o D'Alessandro foi embora. Eu não estou dizendo que o Inter tinha que bancar os 700, 800, 900 mil por mês para que o argentino ficasse aqui. Mas a consequência é essa. O Inter tinha que ter buscado, em fevereiro, um jogador com outra índole. Aliás, os clubes brasileiros, em geral, não têm esse jogador. Nem a seleção brasileira tem. É difícil, pois o Inter tinha e abriu mão. Eu não estou nem entrando no mérito se foi errada ou certa a decisão. O que eu estou entrando no mérito é que o Inter não percebeu que negociando, liberando o argentino D'Alessandro, ele ficou um time comum. O D'Alessandro era o diferencial do ponto de vista de atitude da equipe. Concordo plenamente, não está me incomodando. Tá bem. João Batista, quer falar? Eu sei que tem mais informações nesse sentido aí. Desde aquela reunião que teve no sábado, aquele Grenal anterior, lá no Brasileiro do ano passado. Diga lá, JB. Não, algumas situações. Primeiro que a direção do Inter acredita que tem que se virar a página, tem que passar à frente. O D'Alessandro não está mais aqui. Ele está, inclusive, nos Estados Unidos com o River Plate. Hoje, e eu tenho uma informação também que surgiu uma situação, uma especulação que o D'Alessandro poderia renovar por mais 6 meses com o River. Ou seja, acaba o contrato em dezembro e ele ficaria mais 6 meses. Eu conversei com o Sebastian Sur, que é um repórter muito conhecido que está com o River. Ele disse que existe essa situação, mas ela é muito incipiente, que o Inter e os dirigentes dizem que não receberam nenhum contato do River Plate nesse sentido, que não tem nada sendo falado. Mas tem essa situação. A direção do Inter diz o seguinte, que precisa formar novas lideranças, que o ciclo do D'Alessandro, pelo menos naquele momento, já tinha sido esgotado, que o gringo pediu para sair. Mas nós sabemos que o Inter acabou forçando a saída do D'Alessandro e nesse ponto, eu vou me permitir colocar uma opinião, eu concordo contigo, Meneghetti. O Inter demorou 5 meses para trazer o substituto do D'Alessandro, que considera ser o Seijas, e esse substituto foi no segundo jogo ter um clássico Grenal. O Seijas não tem nem carro, tá andando de táxi de Uber, que nem ele disse pra gente no último sábado, e aí já teve que disputar um clássico Grenal sem saber nada da aldeia. Vou começar a achar que o problema é o Uber então, porque o Ribeiro Neto também que anda com o Uber, Daniel Oliveira todos os dias,
Dias também vem com as teses furadas. E talvez seja o problema do Uber. Também deve ser o mesmo Uber. Então é tudo, né? O Uber do Seijas. Não, eu entendi o que o João quis dizer. Eu estou fazendo uma figura de linguagem que o jogador não está adaptado ainda. Tá bem. Só que eu acho que o Seijas não tem essa... Nem o estilo de jogo do Alessandro, nem a liderança do Alessandro. Não tem temperamento. E a gente cometer injustiça. A gente tem que cuidar para não cometer a injustiça de querer cobrar o Seijas com o parâmetro de D'Alessandro. Que eu acho que ele é um bom jogador. Como aconteceu com o Juliano no Grêmio, que a princípio parecia que vinha como camisa 10 do time, não era. Quando o Internacional quando o Internacional quis contratar o Seijas, o Inter contrataria o Seijas e o Quinteiros. O Inter contrataria Seijas e Quinteiro. Coloca com essa mais. Seijas e Quinteiro. Isso. Tá? Meia colombiana. Seijas e Quinteiro. É a prova que o Seijas não é o D'Alessandro. Não, eu acho que não pode esperar. Não pode delegar tá aí o Cadu falando, eu concordo com ele. Ao Seijas essa responsabilidade, essa missão. O Seijas continua achando, é um bom jogador, é um jogador interessante, jogador inteligente, mas ele é um jogador de complemento, de combinação de jogada. Não se espere que o Seijas vai definir um jogo, vá driblar 2 ou 3. Não, ele vai pifar eventualmente. É um bom jogador de articulação para combinar aquela triangulação que os adoram fazer. Lembro do Inter, que tinha uma época D'Alessandro, Guinhazu e o Kleber pelo setor esquerdo. Ali saíam as jogadas e tal. Nisso ele é bom. Agora, não se espere que ele bote o pé em cima da bola e defina as partidas. Não vai ser protagonista. Seja o Internacional não contratou o substituto do D'Alessandro. Aí que tá, essa é a barbeiragem. E esta barbeiragem é assinada por Carlos Pellegrini e Vitório Pífero. E o Inter achou que poderia abrir mão do seu principal jogador, que ficaria tudo legal, tá tudo bem. E não tá. Não tá, o Internacional agora está numa encruzilhada e não se sabe. Eu queria perguntar para o João, embora ele tenha, na sua primeira manchete, dito que o Argel não corre nenhum risco, se uma sequência de resultados ruins muda esse panorama ou não, a direção está fechadíssima com o Argel, hein, João? A direção está fechadíssima com o Argel, tá? Mas o Argel recebeu uma situação seguinte, olha, ele precisa vencer o Santa Cruz fora de casa. A sequência do Inter, e eu já vou colocar esse fato também depois para vocês, que eu gostaria de trazer aqui no programa, ela é muito dura. A do Grêmio é bem mais fácil na questão de tabela. Mas o Argel hoje tem reunião, inclusive com o Argel, mas é uma reunião tradicional, uma reunião rotineira do departamento de futebol. Ele não cai até domingo. Domingo perdendo, aí é outra reavaliação para o trabalho dele. Muito bem. Pois é, aí é que tá. Faz diferença, qual é a convicção que tem a direção do Internacional? Bom, vamos esperar o próximo jogo. Se ganhar, fica. Se perder, sai. Mas vem cá, vai mudar tudo em 90 minutos, tio. E há uma dificuldade para saber quem é a reposição, né? E não é só problema de técnico. Então não causa. Não digo por questão de qualidade, mas tem um nome muito forte no mercado que já sondou com o Inter anos atrás, que o presidente Pífero gosta, que é o Vanderlei Luxemburgo, que está desempregado. Você está queimadíssimo, não? Mas eu não estou, eu não estou dando juízo de valor. Eu estou dizendo o nome que está no mercado. O Inter recuperava um pouco. Eu só estou dizendo que está no mercado. Fala, João. Tem uma informação sobre isso que é valiosa. O Lucha está na briga na justiça pelo seguinte, olha o contrato que o cidadão me fez. Ele fez um contrato com os chineses em que até o final do ano ele ganharia 2 milhões por mês e aí ganharia 12 milhões de reais até o final do ano. Já estou convertendo para reais, beleza? Rescindindo o contrato, ele ganha uma cláusula de 40 milhões de reais. O que os tiozinhos da China fizeram? Lucha, não te queremos mais aqui, ele brigou com todo mundo lá, volta para o Brasil. Não vamos te demitir, tu fica como um consultor na América Latina do nosso clube. Nós não te demitimos porque é muito mais caro demitir, assinar a cláusula de rescisão, do que continuar pagando. Então, o Lucha ainda tem contrato com os chineses. Ele está tentando provar na justiça, mas aí eu não tenho mais dados técnicos, a justiça chinesa é meio confusa, não faço a menor ideia como que seja, né? Ele está tentando provar o seguinte, não, ele foi contratado para ser técnico e o Lucha quer ser demitido para ganhar os 40 milhões. Só que o time quer continuar pagando ele para ganhar 12. O Abel Braga aceitou fazer isso com o Al Jazeera e está no Brasil, não pode trabalhar e só fica recebendo. O mesmo acontece com o Lucha. Portanto, enquanto perdurar esse modelo de contrato, o Luxemburgo não poderia trabalhar sob pena de perder a sua rescisão. E é uma informação preciosa essa que o João nos traz. Já voltamos com os donos aqui na Band. Interatividade, vai lá, João Batista. A galera aqui tá te detonando. Aliás, tem gente te detonando, tem gente ajudando aqui, Meneghetti, sobre a tua declaração que o Grêmio não respeita os dirigentes do Inter, respeitava o D'Alessandro. Flávio Porfírio tá aqui te detonando, mas tudo bem, eu vou te aliviar nessa. O Rodrigo Trindade tá dizendo que é a maior verdade dita desde a notícia do presidente Fábio Koff que a arena não é do Grêmio.
Por fim, o Thales está dizendo que se o D'Alessandro estivesse em campo, o Edilson não ia fazer essa palhaçada com a bandeira de escanteio e ia dar briga, segundo ele. Rapidamente, porque eu prometi, não vou deixar passar, a sequência do Grêmio: Figueirense, Sport, São Paulo, que está envolvido na Libertadores, América Mineiro e Santa Cruz e Botafogo. Só times que estão brigando para não cair, tirando o São Paulo, que está na Libertadores. Inter, Santa Cruz, Palmeiras, Ponte Fora, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Chapecoense fora, que é uma toca, e aí retoma contra o São Paulo. Só dificuldade. Um abraço ao Porfírio aí que me detonou. Obrigado pela tua participação conosco, Porfírio. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau. Os donos da bola.